Fala galera, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo do Casa Verde Literatura, esse projeto aqui que vai ajudar você a passar no vestibular da UFGD 2022, que eu espero de coração que vocês consigam aí uma boa aprovação com a nossa ajuda. Hoje a gente vai falar não de um romance, não de um conto, mas a gente vai falar de uma autobiografia, né? É um conceito que às vezes a gente não está muito familiarizado, pelo menos a parte teórica. Na parte prática a gente sabe que uma autobiografia é uma pessoa que escreve sobre a própria vida. Nesse movimento aí de escrever sobre a própria vida, a gente tem Isabel Allende, né? Uma grande escritora aqui latino-americana, que tem uma expressividade muito grande dentro da área das letras e que vai trazer para a gente a sua autobiografia, e é a que cai no vestibular da UFGD, né? Essa autobiografia, ela se chama O Meu País Inventado, né? E a gente vai entender o porquê desse nome e vai entender um pouquinho da história da Isabel e como que ela constrói essa história dentro da autobiografia. A Isabel Allende, é importante a gente lembrar, primeiramente, ela é chilena, mas ela nasceu lá em Lima, no Peru, porque o pai dela era diplomata. Então eles estavam em viagem, mas por mais que ela tenha nascido em Lima, ela é chilena, né, por registro. Tem alguns trâmites aí que eu não sei explicar para vocês agora, mas como o pai dela era diplomata, por mais que ela estivesse em outro lugar, ela conseguiu ser registrada como chilena. Ela tem uma obra muito vasta, né? Ela tem uma obra de muito impacto dentro da América Latina, e a obra mais expressiva dela é A Casa de Espíritos. Esse romance A Casa de Espíritos é uma série de cartas que ela escreve para o avô dela, né, enquanto ela está morando na Venezuela, que é um dos episódios que é contado na biografia dela também, né? E essa obra, O Meu País Inventado, tem uma marca muito profunda e muito expressiva, que é o golpe no Chile, né? O golpe de Estado que houve no Chile, junto com os ataques nas Torres Gêmeas, né? São duas marcas bem profundas que modificam muito a vida da Isabel Allende. É esse livro publicado em 2003 e vai contar para a gente logo de cara uma coincidência kármica, quase catastrófica na vida da Isabel, né? Lá em 1973 teve o golpe de Estado no Chile, em que Salvador Allende, se você percebeu o nome, né, foi deposto, acabou se suicidando, como a gente vai falar mais à frente, e instaurou-se a ditadura de Augusto Pinochet, né, no Chile, uma ditadura sangrenta. No mesmo dia da semana, no mesmo dia do mês, a gente tem nos Estados Unidos o quê? Os atentados do 11 de setembro de 2001, em que as Torres Gêmeas são derrubadas, né? Essa cena icônica que já vem na nossa mente. Talvez vocês não estivessem vivos naquela época, né? Vocês ainda estão aí com 18 anos em média. Então, a gente que viveu essa época tem muito marcado na nossa cabeça as cenas das Torres Gêmeas caindo, né? Porque foi um dia emblemático. Emblemático para nós, que apenas vimos de longe, e mais emblemático para Isabel, que estava lá, perto, vivendo aquilo ali. Olha o trechinho que ela fala logo no início. Se até há pouco tempo me tivessem perguntado de onde sou, teria respondido, sem pensar muito, que não sou de sítio nenhum. Ou latino-americana, ou talvez chilena de coração. Hoje, porém, digo que sou americana. Não só porque assim o testemunha meu passaporte, ou porque essa palavra inclui a América do Norte a Sul, ou porque meu marido, meu filho, os meus netos, a maioria dos meus amigos, os meus livros e a minha casa estão no norte da Califórnia, mas também porque ainda não há muito um atentado terrorista destruiu as Torres Gêmeas do World Trade Center, e a partir desse momento algumas coisas mudaram. Não se pode permanecer neutral numa crise. Essa tragédia confrontou-me com meu sentido de identidade. Descubro que hoje sou mais uma dentro da variegada população norte-americana, tanto como antes fui chilena. Já não me sinto uma estranha nos Estados Unidos. Ao ver o colapso das torres, tive a sensação de haver vivido esse pesadelo de forma quase idêntica. Por uma arrepiante coincidência, um karma histórico, os aviões sequestrados nos Estados Unidos despedaçaram-se contra os seus objetivos numa terça-feira, 11 de setembro, exatamente no mesmo dia da semana e do mês, e quase à mesma hora da manhã,
em que ocorreu o golpe militar no Chile em 1973. Este último, o golpe militar, foi um ato terrorista orquestrado pela CIA contra a democracia. Então, ela já fala aí de cara sobre essa estranha coincidência, né? De ela ter vivido dois momentos muito marcantes na vida dela, no mesmo dia, do mesmo mês e da semana, e quase a mesma hora da manhã, nesses dois eventos. E ela já dá uma cutucadinha ali, que por mais que ela se sinta americana, ela sabe, né, que o golpe de Estado do Chile foi orquestrado pela CIA, que é a inteligência americana, né? Aquela instituição que a gente sempre vê nos filmes, sendo sempre muito discreta e que sempre está arquitetando tudo. Esse, de fato, foi um movimento arquitetado por eles. Salvador Allende, que era o presidente na época do Chile, era primo do pai da Isabel Allende, né? Então eles tinham um parentesco. Não eram tão próximos no sentido de relações consanguíneas ali, né? Ele era primo do pai, mas eles tinham o mesmo sobrenome. Eles viviam sobre o mesmo escopo familiar ali. Depois que o Allende ganhou a eleição e virou presidente do Chile, ele instaurou um projeto no Chile que levaria a sociedade para uma sociedade socializante, como ele chamava. Que era o quê? Eles implantariam uma sociedade socialista, né? Eles tinham um projeto socialista para o Chile. Então ele começa a fazer o quê? Esse projeto socializante, esse projeto em transformar a democracia do Chile em uma sociedade voltada para os princípios socialistas. Isso tudo era já sabido, não foi algo que ele chegou lá depois de ganhar a eleição e começou do zero. Não, isso já era um projeto dele e as pessoas tinham consciência quando elegeram Salvador Allende. Só que o que acontece? Como sempre, algo que planifica as economias desagrada quem está no topo, né? Então as elites e as grandes corporações internacionais que estavam no Chile ficaram descontentes com isso. E começaram o quê? Se movimentar para conseguir reverter essa situação. Eles começaram a se movimentar e conseguiram a ajuda de quem? Dos Estados Unidos, da CIA, que ajudou a orquestrar o golpe lá no Chile. Então, lá em 11 de setembro de 1973, a gente tem o golpe militar no Chile, que teve um grande bombardeio no Palácio de La Moneda, que é o palácio presidencial do Chile, e aí o Salvador Allende, recusando-se a abrir mão do seu posto e recusando-se a abrir mão do seu país, mantém lá dentro em resistência até que se suicida, né? Ele não se entrega à prisão. Depois do golpe, a junta militar do Chile decidiu colocar Augusto Pinochet, né, que era um militar, como presidente do Chile. A ditadura do Pinochet foi de 73 até 1990. Foi muito grande. E da mesma forma foi muito sangrenta, né? Conta-se mais de 3 mil pessoas mortas pela ditadura e mais de 40 mil torturadas. Esse episódio, né, da repressão marca muito forte a vida da Isabel Allende e a gente consegue entender o porquê, né? E aí 2 anos após o golpe, ela precisa então sair do Chile. Ela não consegue mais ficar lá e eles vão em direção à Venezuela. Tecnicamente é nesse momento que ela escreve as cartas para o avô lá da Casa dos Espíritos que eu falei no início. Depois que ela vive na Venezuela, ela vai para os Estados Unidos, onde se casa, tem seus filhos, estabelece a sua residência e publica os seus livros. E é nesse limiar da mudança dela e da trajetória da vida que ela constrói a sua biografia, que é a obra que a gente está falando. Mas é importante a gente lembrar que não é um romance. Como eu falei lá no vídeo do conto, e o Lucas falou lá no vídeo da Lucila, quando a gente lê um romance ou lê um conto que são ficcionais, ou seja, são histórias inventadas, a gente faz um pacto. Que pacto é esse? Esse pacto é: eu acreditarei naquilo que está escrito, embora eu saiba que é inventado. Agora, quando a gente lê uma autobiografia ou uma biografia, a gente não faz esse pacto. A gente faz outro pacto. A gente faz o pacto de que eu acredito naquilo que está escrito porque aquilo é verdade. Então, se a pessoa está escrevendo sobre a própria vida, não cabe a nós questionar
a vida. Mas esse é um ponto que a gente faz o quê? Distinções. Então, enquanto num romance a gente procura os pontos de verdade, numa autobiografia, se a gente fosse ler com mais calma, a gente procuraria os pontos de mentira. Então, Philippe Legene, ele traz uma construção que é muito interessante para a gente conseguir compreender aqui. Ele, que é o teórico que fala do pacto autobiográfico, ele fala que para ser uma autobiografia, o narrador, o autor que está na capa e o personagem tem que ser coincidentes, ou seja, tem que ser o mesmo. Nesse caso a gente tem isso, por quê? Porque o livro é escrito pela Isabel Allende, é narrado pela Isabel Allende e ela é o narrador-personagem. Então é ela mesma. Além disso, ela narra a própria vida a partir de um ponto de vista pessoal. Então a gente tem outra característica da autobiografia aí. E se fosse uma biografia, seria eu falando, ou você falando, ou o escritor, no caso, falando sobre a vida de uma pessoa a partir de um ponto de vista também. Nessa autobiografia, a Isabel ela não se sente pertencente a nenhum país. A gente percebe que há uma falta nela nessa trajetória toda. Por mais que lá no início ela deixe claro que hoje em dia ela se considera americana, a gente percebe que essa fala dela sobre ser americana é uma fala muito ampla. Por quê? Por causa que ela fala que é americana, por a América compreender a América do Norte, Central e do Sul. Então ela vai contar sobre a vida dela, desde lá no Chile, a sua construção enquanto pessoa, até se tornar uma cidadã hoje considerada americana. E ela vai falar sobre algumas características do Chile. E uma das características muito marcantes que a obra da Isabel Allende traz para a gente é o machismo. Ela retrata de forma muito grandiosa a relação do machismo dentro do Chile. Lá no início da obra, ela fala para a gente que o Chile não é uma comunidade que se preocupa aí com relações de fazer terapia, por exemplo. Eles acham que isso é coisa para loucos. Então ninguém da família dela nunca fez e muito menos os homens fariam. Vamos ler alguns trechinhos que vão exemplificar bem para a gente essa relação do machismo. O Chile é um país machista. Anda tanta testosterona no ar que é um milagre que as mulheres não lhes cresçam pelos da cara. No México, o machismo exibe-se em toda parte, mas entre nós é mais dissimulado, embora nem por isso menos maligno. Os sociólogos procuraram as suas causas recuando no tempo até a conquista, mas como se trata de um problema mundial, as raízes devem ser muito mais antigas. É interessante que ela fala aqui que há tanta testosterona no ar que provavelmente cresceriam barbas nas mulheres. Isso é estranho, que não cresçam barbas nas mulheres. E aí, ela já faz uma crítica muito pontual. Por quê? Ela fala que os sociólogos buscaram entender nas raízes de dominação do Chile, ou mesmo antes da conquista do Chile, né, as raízes para o machismo estrutural tão enraigado. Mas daí ela já faz a crítica falando, se isso fosse verdade, né, deve ser uma raiz muito mais antiga, por causa que o mundo inteiro sofre com esse problema. A gente pode pensar isso aqui no Brasil, né? O Brasil é um país em que o machismo é amplamente disseminado, né, de formas diretas e indiretas, e não é uma questão que a gente vai encontrar nas raízes lá antes da nossa colonização. A gente vai ter que fazer um pensamento agora. E essa mesma crítica que ela faz. E aí ela faz um contraponto de culturas aqui. Olha só, meu marido americano, que executa metade das tarefas domésticas em casa, escandaliza-se com o machismo chileno. Quando um homem lava o prato em que comeu, considera que está a ajudar a sua mulher ou a mãe e espera ser elogiado por isso. Então ela já mostra para a gente um contraponto da cultura entre a americana e a chilena. Por quê? Porque o marido dela, por mais que divida metade das obrigações de casa, como é o esperado, ele não espera um retorno por isso, não espera um elogio por isso. Ele sabe que está fazendo sua obrigação. Já na cultura chilena, por mais que faça o mínimo, como lavar o próprio prato em que comeu, os homens encaram isso como um grande feito e esperam que sejam elogiados por tal questão. Então a gente consegue perceber esse machismo arraigado na história do Chile e que começa em algumas culturas a diminuir, né? Então a gente percebe esse choque de uma questão muito intensa ainda no Chile. Essa é uma questão que marca muito a narrativa da Isabel Allende e que faz a gente pensar durante a leitura.
por causa que retorna em vários pontos. Outro ponto que é muito importante também e que é legal da gente pensar é a questão da religiosidade, que é muito marcado na narrativa também e volta em vários pontos. A gente vai ler uns trechinhos para compreender como é essa questão cósmica, né? Essa cosmovisão do povo chileno. Os chilenos são religiosos. Embora sua prática tenha muito mais de fetichismo e superstição do que inquietação mística ou conhecimento teológico. Ninguém se diz ateu, nem mesmo os comunistas de pura cepa, porque esse termo é considerado um insulto. Prefere-se a palavra agnóstico. Em geral, até os mais incrédulos se convertem no momento da morte, já que é muito o que arriscam não fazendo, e uma confissão de última hora não faz mal a ninguém. A gente percebe a questão da religiosidade tão marcada como a do machismo, né? A gente percebe que é algo que vai além das relações que são conscientes e que passam por uma questão mais entranhada das pessoas, uma questão cultural tão intensa que vai romper com o pensamento racional. A gente percebe isso como ela fala aqui, ó, que nem mesmo os comunistas de pura cepa que dizem que são antirreligiosos, né, que não é de fato isso, mas ela fala sobre isso de uma forma que nem mesmo eles abriam mão da religiosidade e que na hora da morte qualquer um se renderia a uma pequena confissão, porque não faria mal a ninguém. Se não existir, tudo bem, mas se existir, eu fiz a minha parte e eu vou me garantir. Outra coisa interessante é que ela fala que é mais um fetichismo, é uma questão mais de você se sentir incluído, né? De você ver aquilo como algo importante, não de fato uma crença que vai motivar a sua vida ali, que vai te guiar aquilo. E a gente percebe isso em outros pontos quando a gente vê que a religião não é algo estrito, né? Como assim? A confissão seria uma questão católica, mas nem por isso o Chile gira em torno dessa crença apenas. As pessoas pegam pontos e pontos de outras crenças e fazem como parte da sua religiosidade. Outra questão interessante é que ela fala que por mais que sejam muito religiosos, os chilenos não levam essa religião tão a sério a ponto de transformar a sua visão de forma tão radical. Ela costumava dizer, e a gente vai ler um trechinho sobre isso, que ela considerava o Chile um país fundamentalista em questão da religiosidade, né? Por causa que era arraigado de uma forma muito intensa. Mas daí ela conheceu a excedência do Talibã com os ataques terroristas e aí percebeu que o Chile não tem nada de fundamentalista, que fundamentalista é quem leva ao ápice, quem leva ao extremo essa questão. Olha o trechinho. Costumava eu dizer que o Chile é um país fundamentalista, mas depois de comprovar os excessos do Talibã, sou obrigado a moderar o meu juízo. Talvez não sejamos fundamentalistas, mas pouco falta. Então a gente tem aí, nessa autobiografia da Isabel Allende, um processo, né, que é um processo de formação e um processo de conscientização da autora. Como ela conta desde quando ela é mais nova até se estabelecer nos Estados Unidos, casar, criar família e estar escrevendo esse livro em específico, a gente vê sendo construída a trajetória da vida dela. Então ela consegue o quê? Tomar consciência de quem é de fato. Então no início ela diz que os chilenos não têm o costume de fazer terapia. Essa escrita do livro então funcionou como terapia para Isabel, por causa que levou ela a um processo de conhecimento de si mesma. Então, o país inventado que justifica o título da obra é o país que ela cria para ela mesma. É o país que está entre o Chile e os Estados Unidos. Esse entre-lugar que ela não sabe definir de fato as culturas, não sabe definir de fato a importância na formação da vida dela. Este livro ajudou-me a compreender que não sou obrigado a tomar uma decisão. Posso ter um pé lá e outro cá. E para isso é que existem os aviões e não pertenço ao número dos que não voam por medo do terrorismo. Tenho uma atitude fatalista. Ninguém morre um minuto antes nem um minuto depois de sua hora. De momento a Califórnia é meu lar e o Chile é o território da minha nostalgia. O meu coração não está dividido, mas cresceu. Posso viver e escrever quase em qualquer sítio. Cada livro contribui para completar essa terra dentro da minha cabeça. Como lhe chamam os meus netos. No lento exercício da escrita, lidei com os meus demônios e obsessões.
explorei os recantos da memória, salvei do esquecimento as histórias e personagens. Construí o sítio a que chamo a minha pátria. E daí que sou? Espero que esta longa diatribe responda à pergunta daquele desconhecido sobre a nostalgia. Não acreditem em tudo que digo, pois tenho uma certa tendência a exagerar, e tal como preveni no princípio, não consigo ser objetiva quando se trata do Chile. Para ser mais exata, digamos que quase nunca consigo ser objetiva. De qualquer maneira, o mais importante da minha viagem por este mundo não aparece na minha biografia ou nos meus livros. Aconteceu, de forma quase imperceptível, nas câmaras secretas do coração. Sou escritora porque nasci de bom ouvido para histórias e tive a sorte de ter uma família excêntrica e um destino de peregrino errante. O ofício da literatura definiu-me. Palavra a palavra, criei a pessoa que sou e o país inventado que vivo. Então a gente tem dessa forma a autobiografia da Isabel Allende, que por mais que ela diga que não podemos confiar na sua história, pelo pacto nós devemos confiar nessa história, e é essa a construção que importa para a gente, para a prova do vestibular da UFGD, que é, no fim das contas, o motivo que a gente está aqui. Valeu, galera, até o próximo vídeo.